já há praticamente um ano, se a gente fosse contar desde quando o primeiro caso surgiu lá atrás. E aí a gente vê o quanto que a vida da gente tem mudado e o quanto que quando parece que as coisas, né, estão se encaminhando, a gente não vê que esse vírus está cada vez mais forte e a gente tem que fazer a parte da gente. Cíntia fez até um resumo. Fez, com a situação, isso, principalmente em Manaus. Tá bem difícil. Olha lá. Roda o vídeo. Estão arrumando lá? Manaus pede socorro. O avanço da doença, a falta de equipamentos, de cilindros de oxigênio para os pacientes com Covid-19. Os relatos dramáticos, o desespero das pessoas, de enfermeiros, pacientes dependendo de ventilação manual para sobreviver. Todos os olhos voltados para Manaus. Pedidos de ajuda, apelos emocionantes, desespero. A cidade já registrou 93 mil casos de Covid-19 e 3.892 mortes desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, quase 4.000 novos casos. Foram 2.221 pessoas hospitalizadas só nos primeiros dias de janeiro. A segunda onda supera o pico de abril do ano passado. Em meio à dramática falta de gás oxigênio para o tratamento de pessoas internadas com Covid-19, o Brasil chora por Manaus. Em dados atuais, o país hoje registra 8.324.294 casos e 207.095 mortes. Gente, cá entre nós é como um filme repetido, né? Que a gente já sabe até o final, mas com uma diferença terrível. Dava tempo de ter mudado esse roteiro. E isso é revoltante porque, ó, se a gente analisar os fatos, a gente até juntou alguns deles aqui para a gente pensar juntos. O Amazonas recebeu mais de 700 milhões de reais para o combate à pandemia. Isso lá atrás, no começo da pandemia. No portal de transparência do Estado do Amazonas, as informações são bem confusas, isso desde o início. Foram 220 milhões foram repassados a hospitais. 23 milhões o governo do Estado encaminhou diretamente para o interior do Estado. E aí, a gente volta àquela velha história de filme repetido também. Faltam muitos dados de despesas e receitas também no portal. Gente, estamos falando lá do início, hein? Olha, em abril do ano passado, a Justiça Federal obrigou o governo do Amazonas a publicar de uma forma clara e atualizada sobre as verbas federais recebidas pelo Estado. Então, colocar assim, como se fizesse assim vamos colocar as limpas, vamos mostrar onde gastamos. Em outubro, a Polícia Federal investigou, na Operação Sangria, a compra de respiradores superfaturados. Os respiradores chegaram a custar 300% a mais, 300% a mais do que aquele valor comum. Aí, gente, o que resultou nisso? 6 pessoas estão sendo investigadas, incluindo funcionários do alto escalão da Secretaria de Saúde do Estado. Esse talvez seja o início de outros esquemas de compras ilícitas no Estado. E estou falando uma coisa, gente, estou falando do Estado do Amazonas. Isso a gente está citando como exemplo o Amazonas, mas isso está acontecendo em muitos estados, no Brasil todo, no mundo todo, vamos dizer, mas a gente está falando do nosso país. O governo do Amazonas pediu que 18 empresas do Polo Industrial de Manaus ajudassem com seus respectivos estoques ou produção, conforme permite a lei do SUS em relação ao oxigênio. Oxigênio, sim, claro. E aí, gente, a gente vê que essa situação é tão complexa que ontem agentes civis e militares apreenderam 33 cilindros que eram transportados por um empresário. E aí, em defesa dele, ele disse que ele temia que a população invadisse o estabelecimento atrás dos cilindros e que ele não disponibilizou para os hospitais. Exatamente. Aí a gente começa a ver o quanto que a situação é tão triste, por isso que a gente comecei dizendo que a gente poderia ter feito um enredo diferente, né, desse filme. A gente dava tempo de ter feito isso. Pra você ter uma ideia, o porquê que a situação também está terrível em relação ao oxigênio hospitalar lá em Manaus. Importante, ó, só para você ter uma ideia. Você que muitas vezes não tem nem noção do que acontece,
A necessidade hospitalar aumentou 5 vezes nos últimos 15 dias, segundo a maior fornecedora de oxigênio do país. Então, o que acontece? Aquela maior empresa, que é a White Martins, maior responsável por cilindros de oxigênio do mercado, tem capacidade para produzir 28 metros cúbicos de oxigênio ao dia. Só que a demanda atual é de 70 metros cúbicos ao dia. Então, ela produz 28, mas a demanda é de 70. A conta não fecha. Gente, não fecha. E ela é praticamente a única empresa que fornece o oxigênio dessa forma. Resultado, infelizmente, uma ala inteira de pacientes que morreu sem ar, gente. E aí a gente fala de pessoas que não morreram por causa da doença, foi porque acabou o oxigênio. Algo que, mais uma vez, a gente poderia ter evitado se lá atrás, no começo da pandemia, quando a gente começou a ver que a situação já estava caótica lá no começo, né? Com o número de mortes em Manaus, e que depois isso se espalhou para o Brasil inteiro. O mais irônico disso tudo é que essa falta de ar está acontecendo no estado onde fica o pulmão do mundo. Amazônia. A Amazônia. Então, ontem eu estava assistindo os telejornais e o que me deixou mais assim acabada era a gente ouvir de alguns profissionais da área de saúde. Sim. Que, cara, eles estão tendo que pegar o oxigênio de um fica 10 minutos, passa para o outro 10 minutos, passa para o outro 10 minutos para tentar fazer um rodízio. É. Mas como você faz rodízio de oxigênio? Quando não há tempo, porque a vida está no limite, né, Kátia? As pessoas ali numa dificuldade incrível. E agora uma informação que a gente traz já em primeira mão para começar, que ainda é mais desesperadora, o governo do Amazonas pede ajuda e socorro, Kátia, para tentar transferir 61 pacientes da pré-natal ali, uninatal, crianças, né? Bebês recém-nascidos, que vão precisar respirar. Então, mas muitos pacientes também dos hospitais de Manaus foram transferidos para outros estados. Outros estados, olha, nossa capacidade ainda está podendo receber, então eles estão sendo transferidos. Agora, quer ver do que eu estava dizendo dos profissionais da área da saúde? A Thalita, ela é psicóloga e está na frente dessa batalha, dessa guerra contra o coronavírus, contra o Covid-19. E presta atenção no que ela vai dizer, porque isso vai valer não só para a gente ver a situação de Manaus, mas a gente vê o que pode acontecer pelo Brasil inteiro e qual é a importância da nossa parte nisso tudo. Olha lá. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, essa é a situação, para vocês entenderem. Essa é a situação. Essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. A diretora está aqui desesperada da unidade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quem puder ajudar, trazer bomba de oxigênio aqui para o SPA da Redenção, Policlínica da Redenção. Por favor, tragam bomba, ajudem. Gente, a sogra da psicóloga estava internada, está internada. Na UTI, cara. Na UTI, então o que ela está dizendo, o que ela está vendo, o que ela viu de verdade ali, somente do setor que a sogra dela está, que já é terrível. E a gente está no telefone com uma profissional também da área de saúde, da linha de frente, que deu uma entrevista também para a Band News, e a gente pediu que ela falasse com a gente também. A gente não vai identificá-la, porque a gente sabe o quão difícil é também, porque o mais triste também, tudo pode se intensificar. É que se, de repente, o profissional da área de saúde coloca a cara e fala, mostra o rosto, né? Ele pode depois sofrer represálias, ele pode ser demitido, ele pode ser, enfim, processado, tem N coisas. Então, por isso que a gente não vai falar o nome dela. Mas você é enfermeira em Manaus e você sabe desde o início, né? Eu vou te chamar de Márcia. Você sabe desde o início, né, Márcia, toda a dificuldade e, mais do que isso, toda a necessidade desse povo amazonense para a gente olhar um pouquinho, porque eu acho que o Amazonas, o Manaus, principalmente, foi a primeira cidade, esse é o primeiro estado, e que a gente viu a situação da pandemia se intensificando. O que você vê do início para cá, o que tem acontecido? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo.
Eu acho que desde o começo, desde a primeira pandemia, já tinha começado, né? Vamos falar. O governo deixou se agravar demais. É muito triste ver um pai de família. É muito triste ver aquelas pessoas indo embora e a gente não poder fazer nada sem oxigênio. Nessa hora, ninguém é nada. As pessoas estão morrendo asfixiadas por falta de oxigênio. É difícil. É difícil mesmo. Olhar aquelas pessoas gritando, pedindo socorro, dizendo assim, bora para casa, que lá estão te esperando. E nunca mais volta essa pessoa. Eu acho que o nosso Estado, as nossas autoridades têm que olhar o nosso povo que clama por saúde, por oxigênio. Eu acho que deveria ser das partes das autoridades logo no começo. Deixaram-se agravar. As pessoas estão morrendo. Vai faltar oxigênio em outros hospitais. Então eu peço ajuda desses empresários, as autoridades. Não deixar as pessoas morrer. A gente precisa viver, né? A gente precisa viver nesse mundo e não de morrer. Entendeu? É muito triste ver o nosso Estado chegar onde chegou. E muito eu triste. Acho pra mim. Muito triste é pouco, né, Márcia? E a Márcia mandou pra gente umas imagens que ela fez do setor que ela trabalha. Até para você em casa, você está vendo essas imagens, gente? E não são a nossa ideia, o nosso intuito não é chocar você de casa, não. É a gente alertar, gente, do que está acontecendo de verdade. Isso não é um filme, isso não é uma minissérie, isso é a realidade. A gente está falando de vidas de pessoas que você podia, se a gente analisasse friamente, a gente poderia ter evitado tantas mortes, porque nós do Brasil, a gente recebeu a pandemia depois de outros tantos países terem recebido. A gente devia ter aprendido com eles. Se preparado. Se preparado. E a gente não fez isso. Então, eu digo que, do meu ponto de vista, é um descaso geral. Eu acho que aquela história de você não querer acreditar se a verdade está dentro da sua frente. Sim. E agora, o que vai fazer? Vou te mostrar as imagens de ontem que a Márcia mostrou para a gente, mandou aqui para a nossa produção. Imagens do corredor do hospital que ela trabalha. E ela nessa emoção toda, porque não dá para ser diferente, né? Olha as imagens. Os corpos sendo retirados de pessoas que acabaram de falecer. Por falta de oxigênio. Por falta de oxigênio. Gente, não foi por complicações do coronavírus, não foi por complicações do Covid-19. Foi simplesmente, olha que absurdo, por falta de oxigênio. Não tinha como socorrer, não tinha como socorrer as pessoas. Melhorar a respiração delas, dar uma sobrevida, uma melhora para a cura da doença. Uma oportunidade, né? Não tiveram oportunidade nenhuma, Kátia. Agora, Márcia, dizem, eu não sei se é verdade, que além de oxigênio, faltam insumos hospitalares, falta até água, para que vocês consigam trabalhar e consigam até oferecer para os pacientes. Isso é verdade? Verdade. E eu clamo aos empresários que puderem ajudar as maternidades com oxigênio para as crianças que são bebê prematuro. O pessoal ajuda. Vai faltar oxigênio nas maternidades. Na verdade, são as maternidades com os bebês que acabaram de nascer, os prematuros, são os idosos que estão ali também sendo atendidos. Na verdade, nesse momento, é o povo brasileiro. E o que eu falei, Márcia, agora no comecinho da nossa conversa, eu acho que é um grande alerta para que as pessoas se conscientizem, gente. A gente sabe que de novembro para cá, muita gente tem feito aquilo que gostaria de fazer, que é sair, passear, você ir para a praia, você encontrar a família. E a gente tem que fazer agora o oposto disso.
No início da pandemia, a gente via lá em Manaus e o prefeito, na época, dizendo que não tinha como abrir cova suficiente para enterrar tanta gente, isso lá no começo. E já está assim de novo. E já está assim de novo, mas está muito piorado. Sim. Porque agora as covas estão sendo feitas, e o prefeito mostrou em conversa até com ele, com o Datena, as covas estão sendo feitas de pé, porque não tem nem espaço físico mais para enterrar as pessoas de uma forma horizontal. 3 cemitérios estão lotados, Cátia. Então, você tem presenciado isso também, Márcia? Está ouvindo a gente? Sim. Você tem presenciado isso também, essas covas abertas na vertical? A gente acompanha tudo pela televisão, né? As fotos, a gente vê. É uma cena terrorizante, é uma coisa que nunca vai sair da mente da gente. É uma coisa que vai levar pro resto da vida, né? Eu acho que são cenas piores do que de guerra, né? Porque numa guerra, é claro que é terrível, mas a gente vê um ataque acontecer, infelizmente muitas pessoas morrendo, e você não tinha muito o que fazer. Só quando a gente vê uma guerra como essa da pandemia, e a situação que o Amazonas, que Manaus está passando, você vê uma situação que poderia ser evitada ou minimizada. Não se pode evitar a pandemia, porque ela, como o nome já diz, esse é um problema mundial, mas a gente podia evitar que tantas mortes acontecessem, que tantas pessoas sofressem, porque a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro, e a gente pensar, né, Márcia, a agonia dessas pessoas nesse momento que querem só respirar e que não conseguem respirar. E que você tem que escolher para quem que você vai dar oxigênio nesse momento. A realidade é bem essa, né, Márcia? Verdade. Quando você fecha seus olhos, o que você vê? Você diz que essas imagens não saem da sua cabeça. Não consigo dormir. Não consigo. Quando eu fecho meus olhos, parece que aquela cena vem na... Eu fazendo aquele exame também, fazendo pacote. É difícil. Não tem como dormir. Só Deus. Gente, eu nunca quero que ninguém passe por isso nessa vida. O que essas pessoas estão passando é doloroso. Na verdade, o que todos vocês estão passando, os pacientes e vocês que trabalham na linha de frente, que de uma forma tão cruel ao mesmo tempo, tem que escolher quem naquele segundo merece mais do que o outro. E isso eu acho que é complicado, porque você vê a situação e sabe que nem às vezes você fazendo isso você vai conseguir salvar alguém. E sem uma perspectiva de melhora na proporção que a gente precisa. Porque não adianta... Tudo bem, antes melhorar um pouco do que não melhora nada, mas o necessário seria que a gente conseguisse ter oxigênio para todo mundo que está ali nessa necessidade, né, Márcia? Verdade. Você trabalha há quanto tempo como enfermeira? 5 anos. 5 anos. Nunca se imaginou que você fosse viver um negócio desse, né? Não. Nem imaginava de passar o que estamos passando hoje. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa, sabe? E não é... entenda uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu não estou... Quando eu falo isso, que eu vou dizer de novo, eu não estou falando desse presidente, desses políticos, porque essa situação que a gente vê no Brasil, a gente vê de outras presidências, de outros políticos. Já vem de longe, né? Já vem de muito longe. Esse descaso com o brasileiro acaba sendo, gente, acima de tudo, um grande problema de décadas, décadas e décadas. Não adianta a gente culpar um agora, não adianta falar assim, o problema é o presidente. O problema são os políticos, o problema são todos eles que estão hoje no governo e os que já estiveram, que também não fizeram nada até aqui. Não tem um culpado específico e acho que também não vai ter um salvador específico, né? Não. Isso é a nossa realidade, faz a história do nosso país. Sim, mas a gente não pode mais aceitar isso. É inaceitável. Sabe por quê? Até quando que a gente vai, principalmente isso, a gente aceitar
evitar que se superfature respirador, gente, no meio de uma pandemia. Sim. Que você já paga tudo tão caro durante sua vida inteira, de impostos, diretos e indiretos, para você ter um mínimo que a gente nunca teve, vamos ser francos, que a gente nunca teve, né, que não tem agora, que nunca teve, nem educação, nem saúde, nem segurança, nem porcaria nenhuma. E agora, no meio de uma pandemia, você vê alguns políticos, alguns responsáveis, seriam, né, responsáveis em trazer respiradores, insumos hospitalares e tantas coisas, superfaturando, gente. Desculpa, eu vou te falar uma coisa, se isso acontecesse em outros países, a situação ia ser diferente. Completamente diferente. Não é? E a gente está falando de um estado, Kátia, que já é precário de localização, de dificuldades, né? E a situação fica bem difícil ali. A situação fica muito difícil, mas sabe o que eu acho que é pior que tudo isso? É que todos esses que são responsáveis, nesse momento, foi um momento de pandemia, Sim. tá? Tudo bem que lá atrás também foi a mesma porcaria, mas que a gente tá falando de pandemia, que são responsáveis por você comprar respirador, de você, se você ver que a situação do planeta, não vamos nem falar só daqui, do planeta, do mundo, tá caótica e tá faltando respirador, tá faltando oxigênio, tá faltando tudo em todo lugar, pelo amor de Deus, né? Se você já tá vindo com antecedência, você já tá sendo abençoado por isso, pense e se organiza antes. Faça um trabalho preventivo, já não fez. A Márcia tá 5 anos à frente de uma grande batalha, que é uma batalha porque os enfermeiros também não são valorizados, ganham uma mixaria, tem jornadas absurdas, fazem por amor, que por dinheiro, desculpa, é que não é, né? É por amor. E ela vendo isso tudo e não consegue nem conversar, gente. Você vê, ela não consegue dormir como ninguém consegue na sua sã consciência. Agora, quero saber, sabe o quê? Todos esses políticos que superfaturaram insumos hospitalares, desviaram dinheiro no meio da pandemia, sucatearam o povo, sucatearam de forma absurda a saúde e ainda superfaturando e desviando dinheiro, para não usar uma outra palavra melhor, se conseguem dormir. Possivelmente. Eu vou dizer que dormem, roncam bastante, que estão um pouco se lixando, porque se não estivesse se lixando, fazer alguma coisa. E com